capital federal. Lembra dos vetos presidenciais pendentes? Então, tem análise hoje em sessão conjunta. Senado, Câmara, João Pedro Melo explica como é que isso vai acontecer. Fala, João Pedro. Fala pessoal, boa tarde para vocês, boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando. Olha só, na quarta-feira o governo tem mais um teste para medir a temperatura da articulação política com o Congresso. Os 32 vetos presidenciais pendentes serão analisados pelos senadores e deputados em uma sessão conjunta. O mais antigo é do ex-presidente Jair Bolsonaro, referente ao dispositivo contido no projeto que deu origem à norma que revogou a Lei de Segurança Nacional e definiu crimes contra o Estado Democrático de Direito. O veto mais recente é o do presidente Lula, que trata da saída temporária dos presos. A expectativa é de que o presidente ainda se encontre com os presidentes da Câmara e do Senado e está descobrindo uma melhor forma de fazer essa reunião. Inicialmente, esse encontro estava marcado para a semana passada, mas o adiamento foi articulado pelo governo federal. A ideia era exatamente costurar um acordo sobre o veto às emendas de comissões previstas no orçamento de 2024, que estão na casa de 5 bilhões e meio de reais. O veto, obviamente, não tem votos suficientes para ser mantido e, ao derrubar, o Congresso pode causar um rombo nas contas públicas. Isso porque o governo não tem de onde tirar esse recurso. Mesmo sem acordo, o veto do presidente Lula ao projeto sobre saidinha de presos também deve ir à votação. Ele resolveu vetar o ponto principal, permitindo que os detentos ainda possam encontrar familiares em datas específicas. Essa situação, obviamente, provocou insatisfação entre alguns dos líderes partidários que já começaram um movimento para a derrubada dessa medida. A gente segue acompanhando, conversando também com alguns parlamentares para entender essa questão. Nesse fim de semana, por exemplo, a gente teve o ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, negando qualquer problema no diálogo entre o governo e o Congresso. Ele destacou que as dificuldades entre os poderes já estão superadas e também se manifestou sobre as críticas do presidente Arthur Lira, que tem reclamado da articulação política, inclusive chamado Padilha de incompetente. Sobre isso, o ministro disse que está com o gabinete aberto e com o celular funcionando 24 horas por dia e que está à disposição de Lira para qualquer diálogo. Obviamente, essa conversa ainda não aconteceu, a tendência é de que ocorra ao longo dessa semana. Os vetos vão ser analisados. Ao que me consta, esse embate entre o Legislativo e o Executivo não está superado. Aliás, hoje o presidente Lula falou algo como o ministro Fernando Haddad, que ele tem que se aproximar mais da questão política para tocar as reformas adiante, as votações necessárias para a área econômica do governo, mais importante do que se fiar em livros. Uma das frases do presidente de hoje, diante desse cenário, escrito aí pelo João Pedro também, Zaidan. O Haddad é um dos que tem menos dificuldades, até porque a gestão do Haddad ela é apoiada pelos bancos, pelo sistema financeiro, por grandes corporações, né? E pelos economistas que têm espaço na mídia. O problema é atender. O que o Lira quer é que suas expectativas sejam atendidas, expectativas de poder, principalmente. Ele conseguiu desenvolver um RP9 paralelo, né? Uma emenda de relator, um mecanismo muito parecido, já que o mecanismo propriamente dito, original, genuíno, foi derrubado pelo Supremo porque era inconstitucional, isso é indiscutível, era inconstitucional. Tanto que agora o Flávio Dino deu 15 dias para que o Lula, o Lira e o Pacheco se manifestem a respeito desse tipo de emenda. O Flávio Dino deu 15 dias para que eles se posicionem, né? Assim como o Ministério Público e os partidos que foram ao Supremo contestar essa nova maneira de fazer a distribuição do dinheiro público com a bel prazer ali do presidente da Câmara e do presidente do Senado. Agora, o Lira também sabe que vai perder prestígio e poder quando perder a presidência. Então ele tenta segurar o máximo possível, colocando alguém que ele apoia, para que ele continue com prestígio e com poder, né? E vai fazer, e provavelmente a reforma tributária, Ronald, vai ser empurrada para o segundo semestre, até para que ele tenha maior poder de barganha, ele trabalhe com o tempo. A aflição do governo em ver a coisa aprovada este ano vai dar muito poder ao Arthur Lira. E ele vai usar isso o máximo possível. Ainda tem o problema da eleição, né, que paralisa o Congresso. Você não vota coisa nenhuma. Imagina uma reforma tributária no período eleitoral. É lógico que não vai ser votada. Então, se não fizerem agora uma operação arrastão para aprovar tudo no primeiro semestre, isso vai até o finalzinho do ano e com o Lira acumulando poder
porque ele vai ditar o ritmo das coisas, né?